Também quero saudar os irmãos na graça e na paz de Cristo Jesus. É sempre bom voltar aqui a esta que é minha igreja, onde eu nasci, cresci, cheguei até a juventude aqui, saí daqui para morar em outros lugares com 21 anos de idade, mas sempre essa será a minha igreja. Eu louvo a Deus por rever irmãos queridos de hoje e de sempre. Eu não vou citar nomes aqui, porque senão vou torná-los tão velhos quanto eu. Então, mas é uma alegria rever irmãos queridos aqui. Veio comigo a minha esposa, Cristina, que é filha desta igreja também. E é uma coisa interessante porque... Fica de pé, Tinha. Aqui é minha esposa, Cristina. Ela é filha dessa igreja também, e a conversão dela se deu no ministério do reverendo Emanuel Menezes. Quando eu chego no seminário, eu sou colega do Leni Ellison, cujo tutor é o reverendo Emanuel Menezes. Então, eu louvo a Deus por essas, não são coincidências, né? Como diz um pastor amigo meu, são deusidências, Deus que faz essas coisas. Então, eu louvo a Deus que está aqui. Quase que nós não chegamos. Nós pegamos um avião ali em Vitória da Conquista, da empresa Rota, e durante o voo nós encontramos em determinadas nuvens lá uma manifestação ali em The United States of Itambé. E havia ali uma manifestação e a gente quase não passa. Graças a Deus eu fiz o L e passei. Desculpa. Meus irmãos, mas falando sério agora, quero lhes convidar, irmãos, a abrirem suas Bíblias no texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 17 até ao versículo 22. 1 Coríntios 11, 17 a 22. O texto da palavra de Deus nos diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, estamos diante da Tua palavra, que é vida para a nossa vida, que é a expressão do amor de Deus, porque o Senhor se revela para nós através da Tua palavra, e se o Senhor não se revelar para nós, nós continuamos e seremos eternamente perdidos. Mas a Tua palavra manifesta a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. É ela que nos exorta, é ela que nos dirige, é ela, ó Deus, que nos enche da sabedoria que vem do alto. Nela está o nosso alimento espiritual. Por isso nos colocamos agora, ó Deus, obedientes à voz do Senhor, suplicantes, pedindo: fala, Senhor, ao nosso coração. Fala ao coração da criança,
fala ao coração do adolescente, do jovem, do adulto, do visitante. Fala, Senhor, porque todos nós precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, nesse texto, o apóstolo Paulo faz aqui críticas aos irmãos de Corinto, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar. Mas observe que ele faz certas críticas, certas observações e traz exortações baseado em relatos do que ele ouviu de terceiros. E ele disse assim: e eu acredito, e eu ouvi coisas de vocês e eu acredito. Não eram boatos, mas o apóstolo Paulo diz: eu acredito. Ele diz: eu estou informado. Talvez alguém que testemunhou ou participou de um jantar na igreja de Corinto. Agora, imagine que você é a pessoa que narrou os fatos ao apóstolo Paulo. Creio que sua narração seria mais ou menos assim: você falando para o apóstolo Paulo: olha, Paulo, eu fui para a igreja de Corinto jantar e achei que ia ser uma bênção. A mesa da comunhão, o povo de Deus reunido, a ceia do Senhor. Eu esperava encontrar irmãos, eu esperava também ali, quando dividíssemos o pão, pudéssemos nos lembrar de Jesus. Mas quando eu entrei, eu levei um choque, eu tomei um susto, porque eu percebi que tinha gente, quando eu cheguei já tinha gente que já tinha comido, já estava farto, já tinha se alimentado. Outros com muitos pratos, cheios, copos de Coca-Cola transbordando, conversas animadas. Mas só entre eles, aqueles grupos isolados, e cada grupo na sua roda, cada um com a sua comida, cada um com as suas garrafas de Coca-Cola sobre a mesa. Mas eu observei que ali no canto havia algumas pessoas caladas, com um olhar de quem foi esquecido. E eles estavam ali, mas ninguém notava eles, ninguém olhava para eles, ninguém oferecia nada para eles. Eu fiquei ali parado, Paulo, e também ninguém me chamou, ninguém disse: olha, senta aqui, come com a gente. Sabe, Paulo, a minha impressão é que a comida era muito boa, mas a comunhão estava estragada. Eu saí dali com fome, mas o pior do que a fome no estômago foi a fome da comunhão, a fome de respeito, a fome de amor. Nós fomos para a ceia do Senhor, mas Jesus parecia não ter sido convidado para aquela ceia. Desculpa te falar essas coisas, apóstolo Paulo, mas achei que o senhor, como pastor da igreja, precisava ficar sabendo. Na minha opinião, se a mesa do Senhor vira palco de divisão, então é porque não é a mesa dele. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessas 2 horas que eu tenho, por aí. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Como a comunhão pode naufragar mesmo diante da mesa posta pelo Senhor. E como Deus nos chama a resgatar a verdadeira comunhão, que ela sim nos une, nos cura, a verdadeira comunhão que não divide e nem fere. Falando aqui ainda sobre a igreja de Corinto, ao longo da sua história, a igreja de Corinto experimentou sérios desafios de comunhão. Em diversos momentos, a convivência entre os membros foi profundamente abalada por divisões,
pecados escandalosos, imaturidade espiritual, egoísmo, desordem, desprezo pela liderança. E esses problemas não só fragmentaram a unidade da igreja em Corinto, mas também comprometeram o seu testemunho e a sua santidade. Acompanhe comigo apenas alguns exemplos, apenas na primeira carta, para a gente não se delongar nisso. Mas só para vocês perceberem o que acontecia, que igreja era aquela, a igreja de Corinto, o que acontecia ali. Observe, se você olha lá no capítulo 1, no versículos 10 e 13, você vai ver que Paulo mostra que a igreja se dividiu em facções, cada um exaltando um líder. Eu sou de Paulo, eu prefiro Apolo, não, eu sou mais Cefas, e outros diziam, não, eu sou de Jesus. Paulo mostra que a comunhão foi rompida por disputas de vaidade e de preferências meramente humanas. Já lá no capítulo 3, nos versículos 1 e 3, Paulo nos mostra que, apesar de espiritualmente dotados, era uma igreja carismática, era uma igreja cheia de dons, os coríntios, apesar disso, eram pessoas imaturas, e eles pareciam dominados por ciúmes e por contendas dentro da igreja. Eram espiritualmente pessoas que, conquanto tivessem muitos dons, espiritualmente estavam estagnados, parados. Viviam muitas vezes, e muitos deles, como mundanos. Eles tinham um ego inflamado e um espírito esvaziado. No capítulo 5, nos versículos 1 e 2, vemos que acontece um caso grave de imoralidade, e esse caso grave de imoralidade foi aceito dentro da igreja como uma espécie até de orgulho. Não se sabe por quê. Mas, em vez de tristeza na igreja, havia uma tolerância pelo pecado e pelo pecado escandaloso. A negligência, a disciplina por parte dos líderes contaminava toda a igreja e comprometia também a santidade da igreja. No capítulo 6, os irmãos estavam, segundo Paulo, até levando outros irmãos para diante de juízes incrédulos, processando os irmãos na justiça comum. A comunhão fraterna deu lugar à vingança. As pessoas não queriam justiça, as pessoas queriam justiçamento, e isso dentro da igreja. Era um pega para amarrar maluco lá dentro. Aí chegamos aqui no capítulo 11, e o que deveria simbolizar união, que deveria simbolizar a união, se torna um retrato de divisão, mas eu vou falar sobre isso nesses poucos minutos que eu tenho. No capítulo 12, você conhece bem, falando sobre os dons, e aí você vai observar no capítulo 12 que a denúncia de Paulo é que os dons eram motivo de competição. Mas eu vou falar sobre... Eu falo amanhã também? Vai depender do que eu falar hoje, né? Ok. Então, se eu falar amanhã, então eu vou falar um pouquinho sobre Coríntios 12 aqui, para falar sobre essa competição. No capítulo 13, nós encontramos ali os dons e sacrifícios, mas sem amor. Muito bem. Portanto, a igreja de Corinto é um retrato vívido, irmãos, de tudo do que acontece quando o amor é substituído pelo orgulho, e quando a santidade é negligenciada e a autoridade espiritual é rejeitada. Quando tudo isso acontece, a comunhão entra em colapso, e como um navio avariado, a comunhão da igreja naufraga, afunda. Quando a igreja se torna palco para individualismos e para indiferença, deixa de ser corpo de Cristo e volta a ser apenas um ajuntamento. Deixa de ser corpo e volta para ser ajuntamento. O que deveria ser, muitas vezes, uma jornada de comunhão, transforma-se, muitas vezes, em um naufrágio moral e espiritual. É por isso que
vamos analisar a partir desse texto o naufrágio da comunhão em Corinto. O naufrágio da comunhão em Corinto. Vamos pensar nesse trecho aqui da carta de Paulo como um alerta. E que alerta é esse? Paulo nos alerta aqui que é possível nos reunirmos em nome de Cristo e ainda assim entristecermos a Ele. É possível nos reunirmos em nome de Cristo e mesmo assim causarmos tristeza a Ele. É aquilo que nos mostra essa carta. Nós vamos observar então aqui algumas razões pelas quais a comunhão da igreja em Corinto naufragou e como esse tipo de naufrágio continua sendo um risco para a nossa igreja ainda nos dias de hoje. Mas eu quero então, em primeiro lugar, mostrar para vocês que a comunhão em Corinto naufragou porque, em primeiro lugar, ela estava desvirtuada. Olha o versículos 17 e 18. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio. O capítulo 11, se você puxar aqui um pouquinho a sua folha, você vai observar que os versículos 1 e 2 do capítulo 11, Paulo começa com uma exortação e um elogio. Observe o contraste. O capítulo 11 começa com versículos 1 e 2 aí, ele começa como um contraste, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Começa com um contraste. Ele começa elogiando. E o apóstolo Paulo vai, então, depois mudando o tom da sua conversa, ele vai mudando, ele vai dizendo, olha, vocês precisam lembrar de Cristo, lembrem-se de mim, lembrem-se das tradições. Ele vai elogiando o povo, ele vai dizendo, olha, vocês têm virtudes. É aquele caso que quando a gente observa, quando você quer chamar a atenção de alguém, você já teve essa experiência, a primeira coisa que você faz é pontuar aquilo que ela faz direito. Você diz assim, olha, você é um cara legal, é tipo aquele que a gente vivia muito no seminário depois do sermão. Olha, você é até um pregador esforçado, eu vejo que você é um menino estudioso, eu vejo que você é bastante esforçado, eu vejo que você... Aí quando falava aquela palavra terrível, mas... Aí o apóstolo Paulo, ele tem essa coisa de elogiar o povo, mostrar as virtudes deles, porém, ele percebia que os crentes deixavam realmente a desejar. Os crentes em Corinto demonstravam até um certo respeito pelo apóstolo Paulo, eles percebiam e recebiam o seu ensino teológico, eles até tinham alguma consideração pelo apóstolo Paulo, porém, o apóstolo Paulo começa no versículo 17 a observar, e ele inicia o trecho mudando e dizendo assim, olha, Jesus toma conta. Ele disse, mas tem certas coisas que eu não posso louvar vocês, não posso elogiar vocês. Paulo percebeu que ao invés de comunhão que deveria estar presente no povo, no meio do povo, havia confusão. Ao invés de unidade, havia divisão. Ao invés de reverência, havia desprezo pelo corpo de Cristo. É por isso que agora Paulo procura corrigir essas distorções. Paulo parece ter ficado aqui escandalizado. As reuniões que deveriam ser para edificação, como está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, estavam fazendo mal aos crentes. Os crentes iam para a igreja e aquilo estava fazendo mal para eles. Em vez de produzirem crescimento espiritual, estavam causando danos. E por tudo isso, causando divisões internas. Eu estive numa igreja
certa vez, que o pastor de lá me contou um fato acontecido na igreja dele. Ele disse que ele assumiu a igreja, e quando ele assumiu a igreja, ele percebeu, a primeira coisa que aconteceu quando ele chegou na cidade para assumir a igreja, foi que muitas pessoas vieram, receberam ele e disseram: pastor, olha, vou levar o senhor lá para casa, nós vamos jantar e nós vamos e tal. E aí, só que o tempo foi passando e ele percebeu que a igreja estava bastante dividida, tal qual a igreja de Corinto. E ele disse que isso estava muito escancarado. Tinha gente que não ia em determinados momentos do culto porque sabia que outras pessoas estariam lá. Tinha gente que procurava um lugar para sentar que estivesse distante dos outros. Ele disse que maledicência e fofoca era a tônica da igreja. E aí ele conta que, num dia, ele chegou mais cedo na igreja. E quem estava na igreja era apenas a zeladora da igreja. Era um domingo. E ele disse assim: olha, não abra a igreja hoje. E ele disse que ele entrou na igreja e ficou lá dentro. E a porta ficou fechada. O portão, o átrio externo estava aberto. E as pessoas começaram a chegar na igreja. E começaram a chegar e deu o horário do culto. Estava perto do horário do culto e deu o horário do culto, e as pessoas começaram a brigar ali na porta da igreja. Mas que absurdo, a igreja está fechada, como é que a igreja pode estar fechada uma hora dessa? Quem é o responsável? E queriam descobrir quem era o responsável. Cadê a responsável da zeladora? Cadê o pastor? Cadê os diáconos? Cadê todo mundo? Por que a igreja está fechada? O culto já vai começar. O que aconteceu? E ele disse que quando deu o horário do culto, ele abriu a porta da igreja e leu em Malaquias. O filho honra o pai. E ele disse: olha, em Malaquias está escrito, dizendo: oxalá houvesse alguém que não permitisse que oferecessem sacrifícios inúteis na igreja. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, a igreja de Corinto também estava assim. E a igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida, e o apóstolo Paulo consegue enxergar isso, e ele disse: eu creio nisso, porque a igreja é primordialmente um lugar de adoração, é um lugar de comunhão, e esses dois adjetivos são inseparáveis. Não pode haver adoração se não houver comunhão. João vai dizer isso na sua primeira epístola, dizendo assim: olha, se você diz que ama a Deus, que adora a Deus, que conhece a Deus, que segue a palavra de Deus, mas você não ama seu irmão, você é mentiroso. É mentiroso, porque não pode haver comunhão, não pode haver adoração se não houver comunhão, porque senão, se o nosso coração não estiver em comunhão, nós vamos ser como aqueles que dizem: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos muitas coisas, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos isso e aquilo, e o Senhor dirá: em verdade vos digo, não vos conheço. Queridos irmãos, o culto não começa às 19 horas na igreja. O culto começa aqui. O que a Bíblia chama de coração é a nossa mente, é aquilo que trazemos diante do Senhor, as emoções que guardamos, o resultado do nosso caráter, o resultado das nossas ações, o resultado das nossas palavras, as disposições da nossa mente e do nosso coração. Esse é o lugar onde começa o culto ao Senhor. Eu costumo dizer que mesmo num auditório tão grande como esse, podemos correr o risco de estar no meio dele,
durante um culto inteiro sem cultuar o Senhor, sem adorar o Senhor, sem estar na presença do Senhor. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Isso é o resultado da sua comunhão, isto é, isso é o resultado da sua comunhão. E esse resultado é mais prejudicial do que benéfico. Pensa numa reunião de família. Reunião de família é tudo que há de bom, né? Tudo que há de bom. Pensa aí, aquele Natal é um ambiente sem estresse, é um ambiente onde todo mundo está feliz, onde todo mundo só vai dizer coisas boas, onde só há abraços, onde só há sorrisos, onde só há boas conversas, amizade e tudo mais. Mas a gente sabe que não é. Muitas vezes, irmãos, uma reunião de família se torna um desastre. E muitas vezes, quantos parentes deixam até de falar uns com os outros durante anos e anos a fio? Vocês acreditam que tem crente que vem adorar a Deus na igreja e nem ama a sogra? É verdade. E detesta o cunhado? É verdade. E que está magoado com o irmão que antes da pandemia falou um negócio que ele não gostou e depois aquilo ficou guardado no coração. Sabe, queridos, a intenção da reunião, que deveria ser de edificação e unidade, havia se tornado motivo de divisão. Na verdade, não era uma reunião, mas era uma desunião. O apóstolo diz: estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. As divisões dentro da igreja eram evidentes e comprometeram o propósito da comunhão. A palavra usada aqui para divisões sugere ruptura, cisão dentro da igreja. Cisão dentro da igreja, uma igreja fragmentada, uma igreja dividida, uma igreja de pessoas que estão dizendo que amam a Deus, mas que não amam o seu irmão, são crentes mentirosos, falsos adoradores de Deus. A ruptura nos relacionamentos é algo inadmissível do ponto de vista das Escrituras. Jesus mostra isso lá em João 17, capítulo 21 e 23. Jesus enfatiza que a unidade entre os cristãos deve ser um reflexo da unidade entre o Pai e o Filho. Lembra lá? João 17, 21. Para que todos sejam um, como és tu, ó Pai. Ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 4, versículos 3 e 6, que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não há, irmãos, não é possível haver uma igreja desunida, porque isso contraria o próprio espírito da igreja, porque isso contraria o próprio espírito de Cristo. E o que Paulo está dizendo assim: observem que a comunhão está equivocada, a comunhão de vocês está desvirtuada. Saiu do propósito, perderam o foco, não andam mais no propósito, estão reunidos por muitas outras coisas, menos por causa de Cristo. A comunhão estava desvirtuada. Mas ainda pela ótica do apóstolo Paulo, a comunhão em Corinto naufragou porque ela também estava equivocada. Olha só os versículos 19 e 20.
Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ao dizer que é necessário que haja partido entre vós, para que sejam aprovados os conhecidos, não significa aqui que Deus aprova divisões, mas que as dificuldades, inclusive os conflitos, revelam quem são verdadeiramente comprometidos com o Evangelho. É interessante esse negócio, porque você já percebeu que nós somos provados o tempo todo naquilo que nós pregamos? Teve retiro aqui, não foi? Teve o retiro, lá também teve retiro. É interessante esse negócio de retiro, de coisa. Teve gincana? Teve gincana? Gincana é uma bênção. Gincana é um teste de Deus para a igreja. Gincana é teste, é para testar a comunhão. Sempre lembrando que o capeta joga nos dois times, né? Porque ele atrapalha um e atrapalha o outro, e é ele que fica de lá dizendo assim: olha, vai lá, bate nele, deixa não. Mas é interessante, você já percebeu que nós muitas vezes nós falamos de amor, nós cantamos. Se tem um negócio que a gente é pego, é em música, hein, pastor Carlos? Música é um negócio para pegar a gente, pegar na mentira, porque a gente canta coisas tão bacanas que, se fosse verdade, a gente já ia direto para o céu. Mas quantas vezes é porque a igreja presbiteriana, eu acho que a primeira igreja batista também não canta muito aquelas músicas, olha para seu irmão e diz para ele, não sei se aqui canta, mas olha para o seu irmão, diga, olha no olho dele, canta para ele, eu vou sempre te amar, e não sei o quê. A gente não usa meio disso, não, porque a gente sabe, a gente se conhece, né? A gente sabe que... Mas tem igreja que faz, e aí fica naquela, e dizer assim, e a gente canta coisa, Deus, eu vou sempre te amar, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, né? E junto, lado a lado, aí depois olha, andarmos com Jesus, eu amo você, e a gente canta isso. Gente, eu costumo dizer que nós temos menos temor para falar coisas para Deus do que o próprio Satanás, porque o capeta sabe exatamente com quem ele está mexendo. Daniel vai dizer assim, olha, Senhor, ao Senhor pertence a justiça e tal, mas a nós o coragem e vergonha, porque sabe o que aconteceu conosco? Nós perdemos a vergonha, nós perdemos o temor de Deus. A gente fala coisas de Deus, a gente mente numa facilidade. Nós somos capazes, irmãos, de forjar um culto a Deus, um culto maravilhoso, um culto a Deus que é um fenômeno, a música de primeira qualidade, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas, queridos, o Senhor está olhando o nosso coração, a verdade no íntimo. Esse é o culto agradável a Deus, esse é o culto que agrada a Deus. A comunhão de Corinto naufragou porque eles se equivocaram. As divisões de Corinto serviram para destacar aqueles que realmente buscavam viver em comunhão. Você vai saber quem é crente de verdade, é que depois que sair daqui, começar um conflito lá, e ele agir como crente. Ele agir como crente. É o teste da topada. Já fez o teste da topada? Faz um dia desse. Pega uma sandália havaiana, sai na rua, cheio de pedra, e dá uma topada, bate o dedo numa pedra, até a unha virar. Quando você fizer isso, o que sair da sua boca vai revelar se você é crente ou não. Se você tomar uma topada e disser assim, Deus seja louvado, eu amo o Senhor Jesus, você é crente. Mas se começar a sair pi da sua boca,
é porque não é. Gente, nós somos testados o tempo todo. Aquelas pessoas estavam sendo testadas, aquelas pessoas estavam sendo observadas por Deus, e o apóstolo Paulo revela isso e diz: vocês se equivocaram em situações de conflito, irmãos. Em situações de conflitos, nós perdemos muitas vezes a oportunidade de crescimento espiritual, porque nós naufragamos na comunhão, porque nós estamos muito mais preocupados com as nossas perdas. O grande eu não pode ser machucado, o grande eu não pode ser humilhado, o grande eu não pode ser contrariado, eu não posso. E quando alguém se atreve a me machucar, a me magoar, a me ofender, a me humilhar, eu então subo no alto da minha soberania e vou procurar toda a justiça do céu e da terra contra aquele que se atreveu a me ofender. Isto é contrário ao ensinamento de Cristo Jesus para nós. Ninguém está aqui para satisfazer a própria justiça, mas é para, mesmo na injustiça, glorificar e exaltar o nome do Senhor e agir como o Senhor Jesus agiu, e fazer como Ele fez, e ter a mesma reação. Sede, pois, imitadores de Deus, sede imitadores de Cristo e andai em amor. Nada é mais enganoso do que, é mais danoso do que o auto-engano. O apóstolo Paulo diz assim: olha, isso que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor. Isso não é a comunhão de Deus. O auto-engano, irmãos, distorce a realidade, nos dá uma falsa percepção, tanto de nós mesmos quanto dos outros. O auto-engano percebido por Paulo não era apenas individual, mas era um auto-engano coletivo. A comunidade acreditava estar celebrando a ceia do Senhor, mas as suas atitudes demonstravam o contrário. Havia uma distorção da realidade espiritual, uma falsa percepção de justiça, uma falta de autocrítica. Por isso a ceia do Senhor em Corinto passou a ser um evento de divisão, em vez de celebração da unidade. Mas por fim, irmãos, pela ótica do apóstolo Paulo, a comunhão em Corinto naufragou porque ela foi anulada. Olha os versículos 21 e 22. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Paulo denuncia aqui uma prática que contradizia totalmente o propósito da ceia do Senhor. A reunião dos coríntios estavam marcadas por indiferença e por desigualdade. O que era para ser partilha, virou consumo individualismo. Nos tempos do Novo Testamento, a ceia do Senhor geralmente ocorria num contexto de refeição comunitária e também era chamada de ágape, ou banquete do amor. Mas você já percebeu que nós damos títulos às coisas? Irmãos, nós vamos ter aqui na nossa igreja a ceia do amor. Nós vamos ter o aniversário da igreja. Gente, festa é um negócio sério. É outra aprovação, além de gincana. Eu não sei quanto a vocês, mas lá na Urb 6, toda festa dá briga. Uma vez eu fiquei sabendo que teve até briga na comemoração do aniversário do pastor. Ainda bem que eu só fiquei sabendo depois que passou o aniversário. Que tinha gente que dizia: o pastor gosta de quibe, vamos fazer quibe para o pastor. Outros diziam: não, vamos fazer tal coisa. E começou mesmo uma briga. Eu, graças a Deus, não fiquei sabendo, né? Eu vi minha mulher com a cara assim meio amarrada, quase que ela nem vai para o meu aniversário. Brincadeira, amor. Mas o fato é que, você já percebeu isso? Eu acho que aqui isso não acontece. Mas vai fazer uma festa. Vai fazer uma festa. Eu casei em Ilhéus, há quase 30 anos, né?
Gente, precisamos comemorar. Há quase 30 anos atrás, eu casei em Ilhéus. Eu me lembro que a festa do meu casamento foi um estresse. Foi um estresse. Os irmãos falaram assim: olha, Evan, você não vai comprar nada, nós que vamos comprar. A gente que vai, olha, já decidimos aqui, o refrigerante vai ser picolino. Tu já bebeu picolino? Bebe não. Aí, olha, porque não sei o quê, nós casamos no dia 9 de novembro, que era para aproveitar as flores de finados, que eu pedi os meninos para pegar no cemitério, as que ainda estavam boas, que finado é 2 de novembro, então para o negócio ficar melhor. Aí, mas gente, foi uma guerra, porque os irmãos, cada um queria ajudar, e eu disse: não, mas tem que ser desse jeito, não, o melhor é de outro jeito. Parece que tudo que a gente põe a mão, mesmo como crentes, vira uma coisa ruim, e foi o que estava acontecendo em Corinto. Eles tinham uma coisa boa nas mãos, eles estavam ali para celebrar, para poder lembrar de Cristo Jesus, e eles puseram as mãos e estragaram aquilo que deveria ser bom. Aquilo que deveria ser bom. Já ouviu falar de bastidores, né? Uma coisa é a festa em si, outra coisa são os bastidores, e bastidor nada mais é do que as intenções do coração, as amarguras, as raízes, as inimizades, as porfias, as dissensões, as facções, aquilo que está por trás. E nós apresentamos a Deus como se Deus estivesse só olhando a festa em si, mas em nenhum momento Deus recebe festa por adoração. Ele diz, Jesus, o Pai busca os verdadeiros adoradores, e esses fazem não na festa, em espírito. Já estou cortando aqui, acabou o tempo, é? Em espírito e em verdade. Quando começa a falhar assim é porque já está bom. Eu fui pregar na primeira igreja batista uma vez, era o pastor Samuel? Pastor Samuel. E eu fui pregar aí. Aí me disseram assim: olha, pastor Samuel é o seguinte, ele tem uma alavanca lá no púlpito, que se ele não gosta do sermão, ele puxa o cara cai, né? E graças a Deus ele não puxou. Naquele dia eu terminei o sermão lá na primeira igreja batista. Mas, queridos, então as pessoas tinham uma festa, mas eles conseguiram anular a festa por causa da forma como eles estavam apresentando ao Senhor aquilo que deveria ser santo, aquilo que deveria ser sagrado, aquilo que deveria ter uma conotação espiritual, aquilo que deveria ser para a glória de Deus, estava sendo feito de forma carnal, de forma infame. E aí o apóstolo Paulo disse: eu vou elogiar vocês por causa disso? Eu vou elogiar vocês por causa disso? Aí ele narra como é que foi aquela festa, como nós falamos aqui no início, pessoas mal educadas. Nós tivemos no nosso retiro, eu convidei o pessoal para fazer, nós fomos numa fazenda aqui perto, fazenda em Camaquã. E aí eu falei assim: pessoal, vamos fazer uma trilha. É uma fazenda enorme que tem lá, e vamos fazer uma trilha. Eu não sabia, mas do lugar que a gente saiu até o lugar que eu queria chegar, era 2.430 quilômetros. Mas eu não sabia, só chamei para ir para a trilha. E aí o pessoal empolgou, e foi velho, criança, mulher grávida, foi gente inválida, foi todo mundo. Falou assim: bora, o pastor chamou para fazer uma trilha. Gente, aí a gente começou a andar. Aí desceu uma ladeira, daqui a pouco aí atravessou um riozinho de lama, aí já enganchou 2 crianças. Quando foi mais ali uns 800 metros, a grávida voltou. Aí eu percebi que teve um grupo que foi na frente. Os mais jovens, os mais afoitos, teve gente que foi e gente que levou facão e que foi andando na frente. E eu falei assim: tem gente ficando para trás. Eu, como pastor, tenho que ficar para trás. Aí eu fiquei mais para trás, com o pessoal, o sol rachando na cabeça.
E, meus irmãos, eu experimentei um dia o que Moisés experimentou em 40 anos. Foi um festival de comunhão, Léo. E aí, o que aconteceu naquele dia lá? Os irmãos mais fortes, os mais vigorosos foram embora. Foram embora e os filisteus nem marcar o lugar onde eles entraram. Nós que estávamos no grupo final, chegava na bifurcação e falava, e agora? Onde foi que eles entraram? Foi para cá ou seguiram reto? Graças a Deus que eu tenho um espírito índio, assisti muito Daniel Boone na televisão, e aí, você não sabe o que é isso. E aí eu via nas pegadas que era mais fresca, de que tamanho era, quantos quilos a pessoa tinha e para onde tinha direcionado. E aí nós fomos. Mas foi gente murmurando, por que eu não fiquei na piscina? Eu poderia, para que eu vi? O culpado é o pastor que inventou isso daí, e agora não sei o que, e foi aquela lamúria, e foi gente desistindo, fomos perdendo gente. Eu falei, gente, a última trilha como essa aqui, foram 200 pessoas, só voltaram 6. Vamos ver se a gente consegue voltar pelo menos 10 chegar lá. E era bem no Rio Pardo. E eu disse assim, gente, nós não vamos atravessar o rio. Nós somos os espias. Nós só vamos ver a terra. Então a gente só vai chegar na beira do rio. Mas aí, meus irmãos, foi gente caindo em ribanceira. Foi uma bênção. O que eu quero dizer é que aquela experiência foi tão válida. E depois eu fiz uma colocação para eles lá, eu fiz uma aplicação para eles, para mostrar que muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós só importamos com nós mesmos. Muitas vezes o que interessa é o que eu quero, é o que eu penso, é como eu acho, é o que eu acho que deve ser. E nós trazemos isso para dentro da igreja. Nós trazemos. Tem gente que não vem para a igreja por causa de que quem vai ser o pregador. Outros não vêm para a igreja porque o louvor tema cantar um tipo de música que ele não gosta. Tem gente que gosta só de música de órgão, outros gostam com bateria. Eu fui o primeiro baterista dessa igreja. Boto esses outros todos aí no bolso. É porque o bolso é grande. A bateria ficava ali, bem ali. E eu me lembro quando comecei a tocar a bateria ali, chegou uma irmã e falou assim, meu irmão Evan, eu quero pedir para o irmão fazer uma coisa. Bate mais baixinho. Porque tem gente aqui que não gosta desse negócio. Aí me arrumaram uns travesseiros, umas almofadas, uns negócios. Hoje em dia é aquário que bota, né? É vidro. É inventar a bateria eletrônica. Isso aqui é procedência do maligno, não presta não. Aí me cobria a bateria de almofada. Lembra, Cicinho? De almofada, disso, daquilo outro, porque muita gente não gostava. Na igreja nós fazemos isso. Os coríntios faziam isso. Eles celebravam a desonra, o desrespeito, eles celebravam a quebra de comunhão, achando que estavam na presença de Deus. Eles estavam se auto-enganando. E aí o apóstolo Paulo faz um desabafo, diz assim, olha, você não tem casa, não? Você não tem o que comer em casa, não? O apóstolo Paulo está dizendo, gente, às vezes, você peca menos se você ficar em casa. Eu espero que a igreja não esvazie a partir de hoje. Mas o que eu quero dizer é que o apóstolo está dizendo, olha, presta atenção na forma como você vem adorar o Senhor. Você não vem para olhar o seu irmão, para olhar a sua irmã. Você vem para adorar o Senhor. Olhe para você mesmo. Veja como está o seu coração. Porque é o seu coração que é apresentado diante de Deus. A comunhão em Corinto naufragou porque ela foi desvirtuada. Desvirtuada pela divisão. Ela era equivocada porque a intenção das pessoas estava errada, e ela foi anulada por causa de atitudes egoístas. Como está você diante de Deus? Não existe, querido, essa história de que a igreja sou eu. Eu não sou a igreja, você não é a igreja. Você não é a igreja.
Não existe a igreja de uma pessoa só. A igreja somos todos nós. E o legal é que somos todos nós, batistas, presbiterianos, assembleanos, somos igreja de Cristo Jesus. E quando Deus olha para nós, a coisa que Ele mais deseja ver em nós é a união, é a comunhão, que exalta, que glorifica o seu nome e que honra a sua presença. Que nós possamos, quando adorarmos ao Senhor, quando buscarmos ao Senhor, nos unirmos para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.